O amor é a única coisa que somos capazes de perceber, que transcende o tempo e o espaço. Essa frase foi dita pela personagem de Anne Hathaway no filme Interestelar. Por mais que seja um filme de ficção científica, várias histórias de vida comprovam que esse sentimento é capaz de surpreender até os mais céticos. Será coincidência que um casal possa se reencontrar depois de 60 anos? Ou quem sabe um casal ter nascido no mesmo dia e falecer com um dia de diferença? Aqui é Ivan Lima e hoje eu vou contar algumas histórias de amor que vão fazer você acreditar em destino. Nossa primeira história poderia muito bem ser roteiro para um filme. Dois jovens russos, Anna Kozlov e Boris, com seus 20 e poucos anos, se conheceram em 1946, na vila onde moravam. Um romance entre os dois floresceu e, no mesmo ano, eles se casaram. Um casamento considerado apressado, diga-se de passagem. Primeiro, porque eles não tinham dinheiro, afinal, a Segunda Guerra tinha acabado recentemente. E, em segundo lugar, porque eles também não tinham tempo de sobra para fazer uma grande cerimônia. Acontece que a felicidade dos dois durou apenas 3 dias, pois Boris havia sido convocado para lutar pelo Exército Soviético, também chamado de Exército Vermelho. Os dois se despediram e prometeram esperar um pelo outro. Mas o que eles não sabiam era que isso levaria décadas. Enquanto Boris servia ao exército, a família de Anna precisou se exilar para uma região da Sibéria. E ela não conseguiu deixar uma mensagem explicando a situação e informando para onde ia. Ao retornar, Boris não encontrou nenhuma pista sobre Anna e ninguém sabia do paradeiro dela. Com isso, os dois foram forçados a seguir em frente. Para esquecerem a relação, fotos foram queimadas, presentes destruídos e, consequentemente, ambos se casaram de novo. Foi então que 60 anos se passaram. Os dois já eram viúvos, a Guerra Fria e a União Soviética tinham chegado ao fim e agora o caminho estava livre para Anna visitar a vila onde nasceu. Ao avistar um homem já idoso saindo de um carro, foi como se ela estivesse vendo alguma coisa errada. Ela ficou parada, extremamente surpresa, ao perceber que aquele homem era ninguém menos do que Boris, que estava na região para visitar o túmulo de seus pais. Por mais que essa nova chance de serem felizes assustasse Anna, ela aceitou se casar mais uma vez com sua alma gêmea. O casamento mais feliz da vida dela. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, a pequena Brooke Franklin, de 6 anos, foi escolhida para ser a dama de honra no casamento de um amigo da família. Ela estava muito animada com a ocasião, mas o mesmo não podia ser dito do seu companheiro pajem, Adrian Lee. Com a mesma idade, o menino estava lá porque havia sido, digamos, obrigado por seus pais. Os dois tiraram fotos, levaram as alianças e todos ficaram muito satisfeitos. Quando a cerimônia acabou, cada um foi para uma direção. E eles não se viram por anos e anos, até que o destino resolveu intervir de uma forma bastante inusitada. Coincidentemente, Adrian e Brooke se encontraram mais uma vez em um evento de igreja, na época em que estavam no ensino fundamental. Foi naquela ocasião que Adrian juntou a coragem que tinha e disse para Brooke que tinha sentimentos por ela. Só que a declaração não deu em nada e eles se afastaram mais uma vez, se reencontrando apenas no ensino médio. Dessa vez, Brooke se deparou com Adrian fazendo uma pregação para um grupo de jovens na igreja dele. E não teve jeito. Os dois começaram a namorar e ficaram noivos em novembro de 2014. Meses depois, Adrian e Brooke se viram caminhando pelo mesmo corredor que haviam caminhado 17 anos antes. Mas naquele momento, eram eles que estavam se casando. Sabe aquela frase, juntos até que a morte os separe? Pois é, algumas histórias mostram
que nem a morte pode separar as almas gêmeas. Liz Brown e sua esposa Ellen, coincidentemente, nasceram no dia 31 de dezembro de 1918. Os dois se apaixonaram no ensino médio e começaram um namoro que a família de ambos não acreditava que iria durar. Isso porque a família de Liz era rica e dona de várias terras, ao contrário da família de Ellen, que trabalhava com rodovias. Quando encerraram os estudos em 1937, os dois decidiram fugir para ficarem juntos. Liz e Ellen conseguiram se casar, depois de se mudarem para o sul do estado da Califórnia, onde construíram uma família. Depois de 75 anos de casamento, os quais eles ficaram juntos todos os dias, os problemas da idade chegaram. Liz desenvolveu a doença de Parkinson e Ellen descobriu que tinha um câncer no estômago. Os dois lutaram fortemente contra os problemas. Mas você sabe como é a vida, não sabe? Ellen faleceu no dia 16 de julho de 2013, aos 94 anos. E quanto ao seu eterno companheiro, Liz morreu um dia depois. Nossa próxima história começa em Genebra, na Suíça. Tom tinha apenas 2 anos de idade quando conheceu Kathleen, a primeira amiga dele. Os pais dos dois eram muito próximos e as duas famílias praticamente viviam juntas. Mas acabou que ele e Kathleen perderam contato quando tinham 5 anos, pois Tom e sua família se mudaram para os Estados Unidos. Décadas se passaram até que o Facebook surgiu e possibilitou que as famílias dos dois se reencontrassem na rede social. Em pouco tempo, a família de Kathleen organizou uma viagem para visitar a casa de Tom. Ele tinha 18 anos e ela 17. Na época, Tom até sentiu alguma coisa diferente por ela, mas imaginou que fosse a nostalgia por terem se conhecido na infância. Com o fim da visita, a família de Kathleen retornou para a Europa e Tom perdeu o contato com sua primeira amiga mais uma vez. Isso até abril de 2009, quando a mãe dele faleceu. Um dia depois do velório, Tom recebeu uma mensagem no Facebook dizendo: "É a Kathleen. Espero que você se lembre de mim." Ela ofereceu os sentimentos pela perda da mãe de Tom e, desde aquele momento, os dois passaram a conversar todos os dias. Tempos depois, os pais de Kathleen compraram uma passagem de avião para que ela pudesse visitar Tom na Filadélfia. Quando os dois se encontraram, não havia mais como esconder os sentimentos. Mas como fazer funcionar esse amor? Ela em um continente e ele em outro. E é por isso que foram necessários 7 anos de relacionamento à distância, até que os dois se casaram em dezembro de 2016. Tom sempre faz questão de dizer que a mãe dele amava Kathleen e que, por isso, ele tem certeza que ela está sorrindo para os dois. O destino é pra lá de astuto quando quer, não é? E o casal Hyde Parker e Ed Savit pode atestar isso. Os dois se conheceram quando tinham acabado de entrar na casa dos 20 anos, lá na Universidade de Newcastle, na Inglaterra. Ele estudava psicologia e ela economia empresarial. A sorte dos dois foi que Ed se mudou para a mesma residência estudantil que Hyde havia morado 1 ano antes. Com dificuldades para fazer a máquina de lavar roupas funcionar, ele acabou pedindo ajuda de Hyde pelo Facebook, logo depois de encontrar um pedaço de correspondência com o nome dela. A jovem o ajudou e parecia que a relação dos dois não avançaria. Isso até Hyde o encontrar em uma noite, quando estava saindo com as amigas. A atração foi instantânea e eles terminaram o dia com outro encontro marcado. O encontro puxou o outro, que levou a um namoro e depois a um noivado. Só que antes do casamento, a mãe da noiva, Kay Parker, ficou encucada porque achava que já tinha visto Ed antes. Tempos depois, Kay começou a falar de viagens com a mãe de Ed, Fiona Savit, durante um jantar, e acabou jogando na roda que Hyde teve um namoradinho quando criança que também chamava Ed.
Hyde tinha apenas 6 anos na época e estava passando as férias na Turquia com a família, quando conheceu o outro Ed, com quem brincou durante toda a viagem. Só que não se tratava de outro Ed. A criança com quem Hyde se envolveu era o mesmo Ed com quem ela iria casar. A mãe dela foi até o sótão procurar fotos daquelas férias e encontrou várias que mostravam os dois juntos. As duas famílias não conseguiam acreditar em tamanha coincidência. Afinal, haviam se passado quase 20 anos desde o primeiro encontro dos dois. Para celebrar o destino, Ed e Hyde decidiram reproduzir uma das fotos em que os dois apareciam juntos, quando crianças, claro, e usá-las nos convites de casamento. Até que ponto essas histórias são apenas coincidências, hein? Aguardo o seu comentário aqui embaixo. E um forte abraço. Até mais. Tchau!